Tudo bem, pessoal? Nós estávamos falando sobre os custos no vídeo anterior, custos fixos, depois falamos dos custos variáveis, né? Dentro de uma empresa, né? Nós falamos das decisões empresariais. Basicamente, o empresário pega o custo, coloca aí uma margem de lucro, custo, pega a soma aí do custo fixo ou variável, né? Coloca a margem de lucro, inclui os tributos e bota para vender. Estrategicamente, é importante analisar o mercado, ver como é que os concorrentes estão trabalhando. Eu sempre gosto de falar isso. Às vezes as pessoas perguntam, mas não é antiético, você quer ficar pesquisando o concorrente? Não, não é. Quando eu falo em pesquisar o concorrente, a gente precisa ser extremamente competitivo. Como é que eu consigo ser competitivo sem analisar o mercado, sem olhar meus concorrentes, né? Então, isso é extremamente importante. Mas você compra um produto e você revende, você coloca uma margem, inclui o imposto e vende. Sim, que seja uma coisa simples, que eu faça uma revenda, eu não participo, por exemplo, eu não faço, por exemplo, uma linha de produção, eu compro matéria-prima, tenho minha linha de produção, tenho mão de obra, tenho equipamento, tenho tudo, mas é importante conhecer o mercado, conhecer os concorrentes e os preços, principalmente. Nem todos os preços são tabelados, então é importante conhecer o mercado, conhecer os concorrentes e também entender qual que é o seu cliente, qual que é o briefing do seu cliente. Quando eu falo briefing do cliente, é conhecer o cliente, ver qual que é o perfil dele, se é um cliente de relação, que ele basicamente ele pensa só no custo, né, no valor, ou se é um cliente de relação, que ele preza pelo relacionamento com a empresa. Falando em custo, temos uma tabela aqui, onde nós temos lá o Q de quantidade, o CF de custo fixo, CV de custo variável, CT de custo total, CFM de custo fixo médio, CVM custo variável médio, CTM custo total médio, CMG custo marginal, o preço, a receita total. Eu estou com esse slide pronto, como é um vídeo curto esse, para a gente não perder muito tempo, né? Então, basicamente, a gente vai falar dos custos, os tipos de custos, e a gente tem ali um custo, que é o tal do custo marginal. Então, ali está embutido o custo marginal, que ele está dentro da produção, né? Ele está inserido dentro da produção. É um custo a mais que a empresa vai ter para aumentar a produção de um determinado bem-produto. Se você tem uma padaria e decide que em um dia específico ela vai ficar aberta 1 hora a mais do que de costume, é preciso calcular o custo adicional desse aumento na atividade. Este custo marginal ele vai entrar sempre quando muda o custo total da produção. Então, imagina que você tem uma quantidade que você consegue produzir e a hora que você chega no seu limite de produção e você quer aumentar um pouquinho, esse pouquinho ele vai incidir aí no custo marginal. E normalmente o custo marginal ele é um custo maior do que um custo médio. Então vamos imaginar que normalmente para você produzir um produto ele vai ter um custo de 100. Vamos dar um exemplo hipotético. Então, dentro da sua linha de produção, no horário normal que você opera, ele vai custar 100. Se porventura você ter que trabalhar fora do horário, tiver que fazer um extra,
fora do horário operacional padrão, mas custava 100. Quanto que vai custar no custo marginal? Ele sempre vai custar mais que 100. Tá? Voltando aqui para a nossa planilha. Estamos lá na primeira coluna, lá a gente tem quantidade zero. Então, 0 vezes custo fixo. O custo fixo é 40, quantidade zero. Quando a gente fala em custo fixo, produziu ou não, você vai ter que pagar os 40. 40 mil é o custo operacional da tua empresa, lá o galpão, os funcionários. Pô, você não vendeu nada no mês todo, não produziu nada. O custo fixo você não consegue se livrar, você vai ter que pagar. Tá? Vendendo ou não, vai ter que pagar. Então ali, quantidade zero, custo fixo, 40. Custo variável, zero, porque não produziu nada. Então, variável sempre vai estar relacionado à quantidade. Custo total, 40, que é o 40 que está lá no começo do custo fixo. Quantidade 4, custo fixo 4, custo variável 36. Custo total, 40 do custo fixo, mais 36 do custo variável. Quantidade 8, custo fixo 40. Perceberam, né? Que sem produzir nada, o 0, o 4, o 8, o 12, o custo fixo sempre continua, é o mesmo. Vendendo ou não, produzindo ou não, o custo é o mesmo. Quantidade 8, custo fixo 40, custo variável 120. 120 do custo variável mais 40 do custo fixo, R$160. E assim vai indo, né? 40 mais 210, 40 mais 310, 40 mais 440. Vai formando ali a coluna do custo total de 480. Custo fixo médio. O que é o custo fixo médio? Você pega o custo fixo e divide pela quantidade. O primeiro está em negrito, porque a quantidade é zero, né? Aí o segundo, custo fixo 40 dividido por 4, ou seja, custo de 40 dividido pela quantidade, R$10. O segundo ali, o 8, 40 dividido por 8, R$5. 40 por 12, R$3,33. 40 por 16, R$2,50. E 40 por 20, R$2. À medida que foi aumentando a quantidade produzida, o custo fixo foi diminuindo, porque ele foi sendo diluído na quantidade. Produziu mais, o custo unitário ele diminui. Custo variável médio. Ele vai pegar agora o custo variável e vai dividir pela quantidade. Sempre que tiver o médio, significa quantidade. Então vamos lá, custo variável médio, custo variável 36, dividido pela quantidade, R$9 a unidade. Custo variável 120, dividido por 8, R$15. Custo variável 210, dividido por 12, R$17,50. 310 dividido por 16, R$19,37. E 440 dividido por 20, R$22. Então, custo variável, médio, pega o custo variável, divide pela quantidade. Custo total médio. O que é o custo total médio? Você vai somar os custos, o variável mais o fixo, né? Então, vai pegar lá, custo fixo médio, 10, mais custo variável médio, 9, 19. Custo fixo médio, 5, mais 15 do variável, 20. 3,33 mais 17,50, ali vai dar 20,38, 38,3. Depois, 2,50 mais 19,37, ali vai dar 2,50.
2,50 mais 19 e... Peraí, 2,50 mais 19... 21,87. E o último ali, custo fixo médio mais custo variável médio, 2 mais 22, R$ 24. Então, esse é o custo total médio. O custo marginal, na maioria das vezes, o custo marginal ele vai chegar num patamar onde não vai valer a pena para a empresa. Como que não vai valer a pena para a empresa? Imagina que você tem uma linha de produção onde você já está operando ali com um custo otimizado e você tem que fazer uma hora extra. Então, imagina que você já tem lá um custo de mão de obra, você tem um custo do equipamento, tem todos os custos e despesas já estão inseridos ali e vai te dar um custo por hora ou custo por produto. Quando você vai trabalhar em hora extra, ou seja, você vai sair daquela conta, daquele cálculo que você tem, que já está otimizado, e você vai ter um gasto extra. Primeiro exemplo que eu vou te dar. Tem alguns pensadores que falam sobre a hora extra, né? Então tem lá um determinado pensador que fala que a hora extra ela é coisa de incompetente, né? E é muito, muito, eu posso usar um termo aqui, palavra muito forte, incompetente, né? E aí ele defende a teoria dele dizendo o seguinte, que se o funcionário que trabalhou 8 horas numa jornada de 8 horas de trabalho, uma de descanso, ele não conseguiu produzir o suficiente, então ele trabalhou lá 8 horas, uma de descanso mais 4, e que se nesse período ele não conseguiu produzir, que na hora extra ele não vai continuar produzindo a mesma quantidade. E ele fala o seguinte, olha, a hora extra, o valor é 50% mais caro, então para eu poder operar fora de hora, o meu custo ele é mais caro, e, complementando a teoria desse pensador, ele vai falar o seguinte, que além da hora extra ser 50% mais cara, por exemplo, o funcionário ganha R$ 20 a hora extra, R$ 20 a hora de trabalho. A hora extra dele vai sair R$ 30, ou seja, ela sai mais cara. Só que quando esse funcionário vai fazer a hora extra dele, ele já trabalhou 8 horas, ele já está cansado, ele já está desatento, ele não vai dar o 100% dele. Então, esse pensador diz o seguinte, olha, você está comprando uma hora extra, você está comprando uma hora mais cara, 50% mais cara, e com certeza você vai ter um rendimento menor. Mas por que você vai ter um rendimento menor? Porque esse funcionário já trabalhou o dia todo, ele já está cansado, ele já está numa linha aí de produção que ele está decrescente, ou seja, ele está produzindo menos. Por quê? Porque ele já trabalhou muito durante o dia, ele está cansado. Mas tem casos em que a pessoa consegue manter a mesma produção. Tem casos que sim, enfim, o ser humano tem várias pessoas de vários tipos, né? Mas, no geral, numa média, o custo marginal ele vai te dar esse valor dessa diferença na hora de produzir, e ela vai custar mais caro. Então, esse exemplo de fazer uma hora extra, por exemplo, numa linha de produção, o pessoal que for trabalhar vai receber um adicional, vai receber 50% a mais, que é o custo da hora, e, na maioria das vezes, o que as pesquisas indicam é que ele vai oferecer menos. Então, o custo marginal vai te dar uma hora de trabalho 50% mais cara, né, vai onerar por uma produção menor, a entrega vai ser menor.
Então, o custo marginal, o custo a mais que a empresa vai ter para aumentar a produção de determinado bem ou produto. Se você tem uma padaria e decide que em um dia específico ela vai ficar aberta 1 hora a mais do que de costume, é preciso calcular o custo adicional deste aumento na atividade. Esse custo, ele vai, com certeza, ele vai impactar no preço do produto, né? E se a gente for ver a evolução aqui da tabela do custo marginal, que o custo marginal pega essa variação, então ele tem na produção de 4, ele tem um custo de 9, na produção de 8 ele tem um custo de 21, na produção de 12 ele tem um custo de 22,50, na de 16 ele tem um custo de 25 e na quantidade de 20 ele tem um custo de 32,50. Então, assim, para o empresário que quer otimizar o negócio, que está pensando no lucro, ele vai ver que chega num determinado momento que esse custo marginal ele encarece o preço do produto. E se a gente olhar ali na tabela, o preço de venda é R$ 22,51, e tem hora que o preço marginal, quanto mais você produz, mais caro fica. E aí ele acaba impactando na receita da empresa. Receita, que receita, pessoal? Receita menos despesa, né? A gente costuma dizer dentro de uma empresa, e eu falo isso como gestor, como gerente, como operacional, que a empresa ela tem que ser bem administrada e ela tem que ter uma otimização em custos. Então, se eu começo a ver que a hora extra está ficando muito caro para a empresa e está gerando um custo fora do padrão, a gente entende que esse custo ele não pode acontecer, porque esse custo vai impactar na receita. Ou seja, poxa, toda vez que eu faço hora extra, fica muito caro. Ou seja, é melhor não fazer hora extra. Aí, quando a gente volta lá no primeiro slide e ele fala de decisões empresariais, é para a gente pensar na seguinte coisa. Pessoal, eu estou gastando X com hora extra. E quanto mais hora extra a gente faz, mais onera o preço do produto. Qual é a melhor decisão empresarial que a gente pode fazer aqui? Essa decisão ela tem que ser avaliada e ela vai depender do cenário, né? Eu vou ter um cenário que eu vou ter eventualmente, esporadicamente, a necessidade de exceder um pouquinho a produção, né? Então, assim, a gente vai ter que ver números da seguinte maneira. Opção 1, olha, nós temos uma produção X e, eventualmente, é necessário fazer hora extra. E essa hora extra vai me impactar num custo marginal de X. Legal. Esse custo marginal de X, se ele for eventual, a gente pode tentar absorver, né? Olha, esse custo, ele era eventual, mas agora ele está recorrente. Então a gente precisa tomar uma decisão para não ter que ficar sempre incidindo em hora extra. Qual é a decisão empresarial que a gente pode ter? Olha, se a gente está tendo eventualmente que fazer hora extra ou recorrentemente tem que fazer, é porque a nossa linha de produção não está atendendo a demanda, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para minimizar esse problema? Ou contrata mais pessoas, aumenta, por exemplo, o efetivo da linha de produção, equipamento também, né? Para não ter que fazer
hora extra. E aí a gente vai fazer uma conta. O que vale mais a pena? Ter esse custo marginal que aumenta eventualmente e vai ter uma hora mais cara entregando menos, porque é aquilo que nós falamos, né? A hora extra é 50% mais cara, com um funcionário que já está meio fadigado, não vai entregar tudo que deve. E a outra opção é fugir da hora extra e expandir a linha de produção. Então, são duas decisões que precisam ser analisadas e entendidas. O custo marginal chega lá num determinado momento que ele custa muito, não vale a pena. Então, a gente tem a interrogação: mantém o custo marginal eventual ou expande a linha de produção?